Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos e amigos que têm observado esses estudos da palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Ficamos muito felizes porque o Senhor tem abençoado a cada um pelo que nós temos ouvido e visto, e graças a Deus porque o Senhor, nosso Deus, é maravilhoso e cuida de nós. Continuemos orando uns pelos outros, orando pela nossa cidade, nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo todo, para que todos venham a reconhecer o poder de Deus e o quanto nosso Senhor é maravilhoso sobretudo e se arrependam dos seus pecados. Hoje pela manhã, como já disse, nós queremos continuar o estudo no Evangelho de Lucas e vamos observar uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos. É a história de um jovem rico. Essa história aparece nos outros 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ela não aparece no evangelho de João. Os evangelhos sinóticos são esses 3 que acabamos de mencionar, Mateus, Marcos e Lucas. E nós vamos, obviamente, estudar essa história a partir do evangelho de Lucas. E no início, eu gostaria que você estivesse pensando na seguinte pergunta: qual o preço que se dá para a salvação? Mas por que essa pergunta? Porque muitos tentam comprar a salvação. Existem até ramos do cristianismo, sabemos que são áreas, expressões do cristianismo que não são expressões bíblicas, expressões corretas. Se dizem igrejas, mas estão muito longe do que é a igreja do Senhor Jesus, mas que vendem ainda hoje a vida eterna, ou espaços no céu, a salvação. Outros acreditam que essa vida eterna, a salvação, ela é conquistada a partir de obras. A partir de obras terrenas que são realizadas aqui e que dão direito, por mérito humano, pessoal, dão direito à salvação e à vida eterna. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que a salvação, que a vida eterna, a ressurreição é somente pela graça de Deus, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas a história do jovem rico nos mostra o pensamento que muitas pessoas têm sobre o obter a salvação e o querer a vida eterna. Por isso nós vamos estudar hoje a ideia de que a vida eterna ela não se compra. Isso serve para nós que somos cristãos, para reforçarmos a nossa fé e nos alegrarmos porque o Senhor nos livrou da condenação do inferno, mas também para todos aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus, estão observando esta mensagem, que possam refletir nesta ideia de que a salvação ela não se compra, é somente pela graça de Deus. Olha então Lucas capítulo 18, do verso 18 até o verso 23, é o texto que nós vamos meditar hoje pela manhã. Lembrando, nós não vamos, explicando melhor dizendo, não vamos ler o texto todo, uma história muito conhecida, vamos ler versículo a versículo, à medida que nós formos observando o que esse texto tem para nos dizer. Lembre-se, a salvação, ela não se compra, ela é pela graça de Deus. Nós queremos observar essa ideia no texto de Lucas 18, do 18 ao 23, a partir de 3 verdades que Jesus nos ensina aqui. Aqui não é uma parábola, é uma história que realmente aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O nome do jovem rico não é mencionado aqui, mas ele certamente era um jovem de bom destaque, um excelente destaque dentro da sociedade judaica. A primeira verdade que Jesus nos mostra é o anseio pela vida eterna. Todo ser humano tem um anseio pela vida eterna, tem o desejo de saber, de conhecer e de obter esta vida eterna. Praticamente todo sistema religioso vai falar de uma eternidade, de uma vida após a morte, e vai apresentar um sistema para que aqueles crédulos conquistem essa vida eterna. Ou seja, praticamente todo sistema religioso, exceto o bíblico, apresenta um tipo de salvação por meio de obras, por meio de compra da salvação, a partir de recursos financeiros mesmo, porque é assim que o homem pensa. O homem acredita que pode conquistar a vida eterna com seus próprios esforços, com seus próprios recursos, o que é um grande erro. Não é possível conquistar a vida eterna por mérito
próprio, por mérito pessoal, e nenhuma religião em si vai conferir a vida eterna a ninguém, exceto o Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. É por meio dele que podemos obter a vida eterna. Então, o anseio pela vida eterna. Nossa história começa em Lucas 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, bom mestre, assim ele se referiu ao Senhor Jesus Cristo. Realmente Jesus era um mestre naquela época, só que não somente um mestre. Jesus se apresentava como Deus, como o Messias prometido no Antigo Testamento, que segundo os profetas era Deus também. Isso ficou muito claro nas profecias do Antigo Testamento. E então este homem de posição faz essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, vamos compreender o que era este homem de posição. Aqui no Evangelho de Lucas, homem de posição significa que ele era um governador, significa que ele tinha uma função política importante, ele era um líder, ele era uma pessoa de posição social. No Evangelho de Marcos, nós observamos que esse homem chega a Jesus de uma maneira quase que perturbada, ele estava muito eufórico. Em Marcos capítulo 10, verso 17, nós entendemos que esse é o evangelho correlato, a história, mesma história correlata, só que no evangelho de Marcos. Lá em Mateus 10, 17, nós lemos: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o que esse homem poderia fazer para herdar ali a eternidade? Só corrigindo aqui, a referência é Marcos 10, 17. Veja que esse homem em Marcos 10, 17, ele correu, ele se ajoelhou diante de Jesus e ele fez esta pergunta. Observe que este homem de posição, além de ser um governante, ele era rico, ele tinha muitas propriedades, muitas posses. E além disso, ele era jovem. Lá em Mateus 19, verso 20, que é o outro evangelho que apresenta essa mesma história, mostra que ele era jovem. Então, era um jovem governante de posição e rico. Ou seja, ele tinha o melhor que se pode encontrar no mundo. Ele era bem sucedido, ele era jovem, ele era rico. Ele tinha o que todo mundo quer ter. Só que ainda faltava algo, um anseio que ele tinha no coração que todo ser humano tem, o anseio pela eternidade. E ele queria obter esta vida eterna. E então ele chega para Jesus e pergunta o que é necessário para obter a vida eterna. Lembre-se que em Marcos 10, 17, ele estava correndo, encontrou Jesus, se ajoelhou e fez a pergunta. A pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, talvez, numa leitura inicial, pareça que foi colocada a Jesus de modo muito sincero, como se aquele jovem ele realmente estivesse desejoso de aprender sobre a vida eterna. Mas não foi bem assim, não foi essa a intenção daquele jovem, e nós vamos observar aqui por que não foi esta a intenção principal daquele jovem rico, ao perguntar a Jesus sobre a vida eterna. Mas antes de responder, é importante fazer a relação desse texto que estamos lendo, de Lucas, capítulo 18, com o texto anterior. E a ligação está em Lucas, capítulo 18, verso 17. No verso 17, nós lemos: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus, então, ele estava explicando o que era necessário para entrar no reino de Deus. E o que era necessário? Ter a simplicidade, a humildade de uma criança. E logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo ele começa a falar da história deste jovem rico que veio correndo, se ajoelhou diante dele e perguntou o que era necessário para ter a vida eterna. No decorrer da história do jovem rico, nós vamos perceber que era necessário ele ter aquela atitude de simplicidade, de humildade de uma criança. Uma criança, quando recebe um presente, ela não vai pagar por aquele presente. Talvez um adulto,
ao receber um presente, fique desconfiado, né? Por que estão me dando esse presente? E ele tente retribuir de alguma maneira, ou se não imediatamente, mas depois ele vai tentar dar um presente também para a pessoa que ele presenteou. Ele fica meio que amarrado por um contrato social de ter que presentear aquela pessoa que o presenteou. Mas uma criança não, ela não pensa dessa forma. Ela recebe o presente, ela fica feliz com o presente, ela tem essa simplicidade, essa humildade. O que não era o caso do jovem rico. Ele era completamente o oposto do que uma pessoa deveria fazer para obter a vida eterna. E é o que nós queremos observar aqui. Olha Lucas capítulo 18, verso 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não respondeu imediatamente a pergunta do jovem rico. O jovem rico perguntou: bom mestre, o que é necessário para obter a vida eterna? E então Jesus se pega nessa palavra bom. Por que me chamas bom? Jesus responde a pergunta do jovem rico sobre a vida eterna com outra pergunta. E a outra pergunta é: por que me chamas bom? Com esta pergunta, Jesus estava dando uma indireta para aquele jovem rico para ver se ele percebia, se o jovem rico percebia quem era Jesus. Jesus estava querendo dizer: só Deus é bom. E você acha que eu sou Deus? Em outras palavras, seria basicamente isso. Bom mestre, então por que me chamas bom? Você acha que eu sou Deus? Jesus estava querendo dizer que ele era Deus e que o jovem rico deveria ter percebido isso e que o caminho para a vida eterna estava em crer nele, no Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, como Deus feito carne que veio à terra para livrar o homem da condenação dos seus pecados. Jesus tratou o jovem rico desta forma, apresentando esta oportunidade para que ele percebesse que Jesus era um bom mestre, mas não porque ele era um mestre humano comum, como qualquer outro mestre ou rabino, mas porque ele era bom, porque somente Deus é bom. E Jesus era Deus, por isso é que ele era bom. Jesus orientou esse jovem rico nesta reflexão. Mas parece que o jovem rico não captou, não percebeu, não compreendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele ali naquele momento. Então, qual a verdade que Jesus respondeu sobre a vida eterna para este jovem rico? Antes de dizer como foi o encaminhamento de Jesus sobre a resposta sobre a pergunta do jovem rico acerca da eternidade, olhe lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, e perceba como Deus pôs a eternidade no coração do homem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A parte do versículo de Eclesiastes 3:11 que nós queremos destacar é que também pôs a eternidade no coração do homem. O ser humano, ele tem este anseio pela eternidade. Toda cultura fala de uma vida após a morte, mesmo que fale desta vida após a morte de uma maneira deturpada ou errada em relação à Escritura, mas tem essa compreensão de uma vida após a morte, da alma que vai transpor as barreiras dessa vida. E cada cultura, cada religião vai explicar o seu modo. Daí a Escritura, a Bíblia Sagrada, para nos mostrar a verdade autêntica, a verdade correta sobre a vida eterna. Então, todos aqueles que existem, que estão aqui nesse mundo, querem saber sobre a vida eterna, têm o desejo de conhecer qual o caminho para a eternidade. Olha, não há outro caminho senão o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é bom e pode nos levar à vida eterna, e pode nos levar a ter comunhão com Deus, e pode abrir os caminhos para estarmos vivendo, na verdade, vivendo na ressurreição após esse mundo ser julgado pelo Senhor. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado e entenda que somente por meio do Senhor Jesus é que você poderá viver a vida eterna com Deus na ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus retornar para levar todos aqueles que são dele.
o anseio pela vida eterna estava naquele jovem rico. Ele tinha esse desejo de saber sobre a eternidade, embora estivesse bem distante da verdade e não tivesse um coração sincero ao perguntar a Jesus o que fazer para obter a vida eterna. Talvez alguns aqui também, assistindo esse vídeo, tenham o desejo de saber como chegar, como obter a vida eterna. Se você tem esse desejo, então, continue observando esta história. O Senhor Jesus ele vai deixar bem claro. Mas queremos apresentar então agora uma segunda verdade sobre a vida eterna. A vida eterna ela não pode ser comprada, e esse é o tema da segunda verdade, a tendência humana de comprar a salvação. Existe uma tendência humana de querer comprar a salvação por dinheiro, por obras, por atitudes ou qualquer outra coisa que seja, que parta do próprio ser humano, que parta da própria humanidade. E sabemos que isso não vem de Deus, essa não é a verdade do Senhor. A doutrina, o ensino sobre a salvação é por demais maravilhoso, e é tão maravilhoso que o ser humano natural, sem Cristo, ele não aceita essa verdade. Vejamos então o que o Senhor Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 18, verso 20. Agora Jesus ele vai começar a responder de modo bem direto à pergunta do jovem rico, aquele jovem governante que tinha muitas posses, muitos recursos e queria saber sobre a vida eterna. Então Jesus responde assim em Lucas 18, verso 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E o jovem respondeu, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Lemos o verso 20 e o verso 21. Porque Jesus pergunta para aquele jovem sobre os mandamentos. E aqui Jesus apresenta alguns dos mandamentos que estão presentes no Decálogo. O Decálogo é o nome que nós damos aos 10 mandamentos. Os judeus chamavam também de as 10 palavras. Aqueles 10 mandamentos, eles são um sumário, um índice de todos os mandamentos da lei de Moisés, que são em média 613 mandamentos ali no Antigo Testamento, distribuído nos livros de Êxodo, Levítico, Números e em Deuteronômio. Observe então que Jesus pergunta, você sabe os mandamentos? Talvez, numa leitura superficial, alguns acreditem que Jesus estava dizendo, olha, se você conhece os mandamentos e os cumpre, pronto, você já tem o caminho para a vida eterna. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus não estava dizendo que a salvação era por obras e pelas obras que significam guardar os mandamentos. Numa cultura romana, católica romana, isso é muito bem colocado, na verdade muito mal colocado. É colocado como se eu guardando os mandamentos, eu vou chegar a obter num futuro, se eu conseguir guardar bem ou plenamente, eu vou obter essa salvação, porque no sistema católico romano a salvação também é por obras. Mas na Bíblia Sagrada não, a salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ele apresenta essa verdade aqui, essa questão, sabes os mandamentos, e elenca os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus coloca isto aqui ao jovem rico, por quê? Porque ele sabia que o jovem rico havia sido educado aos pés dos rabinos judeus. E que os rabinos judeus ensinavam que se você guarda a lei de Moisés, você chegará à salvação. Alguns destes judeus acreditavam até que só pelo fato de serem descendência de Abraão, no caso judeus, já eram considerados salvos pela sua própria raça. Isso os fazia excluir, os judeus acabavam excluindo outros povos e outras pessoas que não eram judeus dessa oportunidade, dessa proposta de salvação que vem sendo pregada desde o Antigo Testamento até o primeiro século, aqui na época de Jesus e até os dias de hoje. Um tipo de racismo, mas sabemos que tudo isso era errado, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Então esse jovem rico, ele chegou até Jesus com os ensinos dos fariseus, dos rabinos na sua mente.
Isso explica um pouco porque que ele vai até Jesus perguntar sobre a vida eterna. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, aquele jovem rico, ele não queria aprender o caminho para a vida eterna. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele queria ter a aprovação de Jesus. Ele queria ter a aprovação de um rabino, ele queria ser elogiado, ele queria receber o tapinha nas costas, ele queria ouvir de Jesus: muito bem, você está no caminho correto. Veja a resposta dele ao que Jesus coloca. A resposta do jovem rico foi: tudo tenho observado desde a minha juventude. E então ele queria simplesmente ouvir isso. Olha, Jesus dizendo para o jovem rico, né? Muito bem, você já cumpriu tudo, então você já está na salvação, então que Deus te abençoe. Era isso que o jovem rico queria ouvir, mas não foi isso que Jesus falou para o jovem rico. Entenda então qual é a função da lei. Quando Jesus pergunta se ele sabe os mandamentos, se ele tem guardado os mandamentos, está implícito aqui na colocação de Jesus em Lucas 18:20, Jesus estava usando a função primordial da lei de Moisés, da palavra de Deus de modo geral, mas principalmente da lei de Moisés, essa função que dominou o Antigo Testamento. Que função era esta? Para compreender bem qual era a função da lei de Moisés, observe Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19, vai nos apresentar qual era a função da lei de Moisés. E por isso que Jesus estava falando com o jovem rico, perguntando a ele, mostrando a ele se ele sabia dos mandamentos, se ele guardava os mandamentos. Olha então Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é muito claro, Romanos 3, 19 e 20, o apóstolo Paulo mostra a função da lei de Moisés. A lei, os 10 mandamentos e todos os 613 outros mandamentos tinham a função de mostrar que nós somos pecadores. Veja o final do verso 20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, eu vou tentar cumprir a lei que veio de Deus para agradar a Deus. A lei é uma expressão do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Só que ao tentar cumprir esta lei, o que acontece? Eu percebo que eu não consigo cumpri-la plenamente. Eu percebo que em alguns pontos eu até consigo acertar, mas em outros não, em muitos outros não. E isso só mostra uma coisa: eu sou incapaz de cumprir as exigências de Deus para agradar a Deus como Ele quer, porque sou pecador. Então a função da lei, além de promover um relacionamento entre o pecador e Deus, era mostrar ao pecador que ele é pecador e que ele precisa de Deus, precisa se humilhar diante do Senhor, arrependido pelos seus pecados e suplicar pela graça de Deus na sua vida, graça salvadora. Daí a relação com o parágrafo anterior que nós estudamos, Lucas capítulo 18, verso 17. É necessário ser como uma criança para entrar no reino de Deus, ter a simplicidade, a humildade de uma criança, que nos confere a qualidade de arrependimento, de confissão de pecados, e essa é a porta de entrada para chegarmos perto de Deus. Arrependidos dos nossos pecados, confessamos os pecados ao Senhor e suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos salve, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Era isso que o jovem rico deveria ter entendido. Era baseado em Romanos 3, 19 a 20, nessa ideia que Paulo não inventou. Paulo aqui ele está explicando algo que existe, a intenção da lei desde o Antigo Testamento. Desde antes da lei escrita existir, lá em Êxodo capítulo 20, a intenção da lei oral que já existia, logo depois do pecado, começou a existir uma lei oral ali, uma tradição oral que era dada por Deus. Aquilo já revelava o caráter de Deus, já mostrava ao homem o quanto ele era pecador e que precisava
da graça de Deus e necessitava arrepender-se do seu próprio pecado. Gálatas capítulo 3, verso 23, também fala da função da lei. Olha Gálatas 3:23, a epístola também escrita pelo apóstolo Paulo. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de aio, ou seja, foi um servo, um condutor, um professor que nos orientou para a fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei apontava os nossos pecados, aponta os nossos pecados e mostra que por nós mesmos nós não temos condição de obter a salvação, de chegar à vida eterna. Ou seja, o que é que o jovem rico deveria ter respondido, mas não o fez, ao ouvir Jesus dizendo: sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O jovem rico, ouvindo isto, naquele momento, naquela situação, ele deveria ter dito: olha, mestre, eu conheço os mandamentos, mas não consigo cumpri-los todos. E muitos deles eu falho, em muitos deles eu peco. O que é que eu posso fazer então para obter esta vida eterna e esta salvação? Se o jovem rico tivesse respondido desta forma, ele teria compreendido a mensagem do Evangelho, ele saberia o real sentido da lei de Moisés. Isso demonstraria que realmente, sinceramente, ele estava desejando a salvação e crer no Senhor Jesus. Mas a resposta do jovem rico foi bem diferente desta. O jovem rico não chegou arrependido de pecados, o jovem rico não chegou contrito, ele não percebeu o quanto ele era pecador, como o publicano na oração que nós estudamos aqui ainda em Lucas capítulo 18 percebia o quanto era pecador. O jovem rico, ele estava muito mais parecido com o fariseu que orava a Deus apresentando o quanto ele era bom, o quanto ele era menos pecador do que os demais homens e o quanto ele guardava os mandamentos da lei de Moisés. Veja a semelhança entre o fariseu naquela oração e o jovem rico aqui, apresentando o quanto ele guarda os mandamentos. A resposta do jovem rico foi em Lucas 18:21. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, o jovem rico disse: tudo isso tenho cumprido, tudo isso tenho guardado, tudo isso é muito forte. O jovem rico está dizendo que ele cumpre a lei de Moisés de modo perfeito. Ele está dizendo que ele guarda todos os mandamentos de Deus. Perceba a prepotência, a arrogância deste jovem rico ao achar que ele conseguia cumprir os mandamentos da lei de Moisés. Ele aprendeu isso dos rabinos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes da época, na sua maioria corrompidos pelos seus pecados, acreditando que pela observância, guarda e cumprimento da lei de Moisés se poderia chegar à salvação e à vida eterna. Esse jovem rico tinha este mesmo pensamento. Muito provavelmente por quê? Porque ele deixou a riqueza dominar o seu coração. E aqui é algo muito importante no Evangelho de Lucas, principalmente, mas nos outros evangelhos também, em outros textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, Deus nos alerta contra a avareza. A avareza é o amor à riqueza. A avareza significa colocar o dinheiro, a riqueza, a posição e o poder no pedestal, no trono que só Deus pode ocupar na nossa vida. É um ídolo, talvez um dos ídolos mais poderosos hoje na modernidade, no materialismo. As pessoas estão muito orientadas pelo dinheiro, pelo poder, pela riqueza e esquecem de adorar e glorificar o único que é digno e merecedor de toda honra e de toda glória, que é o Senhor nosso Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhe os vários versículos no Evangelho de Lucas que nos mostra que devemos fugir da avareza, devemos fugir do amor ao dinheiro, porque este sentimento, esta atitude de amar ao dinheiro, de colocar o dinheiro em primeiro lugar, a riqueza em primeiro lugar, ofusca o nosso entendimento de Deus.
e chegamos a acreditar, o ser humano começa a acreditar que ele pode pagar Deus pela sua salvação, ou através de obras, ou através mesmo de dinheiro. Existem igrejas que oferecem a vida eterna e o céu se você pagar a ela uma certa quantia. Isso acontece em muitos países no mundo, países que se dizem cristãos, mas estão num cristianismo completamente errado, antibíblico, mas ainda existe essa prática de indulgências, ainda hoje na modernidade, e também muitas vezes no meio evangélico, igrejas que se dizem evangélicas, bíblicas e cristãs, mas que estão oferecendo o reino do céu e o reino da terra por dízimos e ofertas. Entendo que a doutrina dos dízimos e ofertas é bíblica e é correta, mas deve ser ministrada e administrada como diz a Escritura. Olha então como o Evangelho de Lucas nos alerta sobre o pecado da avareza. Em Lucas capítulo 12, verso 15, nós lemos assim: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tende cuidado, Jesus dizendo, tende cuidado, a avareza é um pecado terrível e a vida de uma pessoa não consiste no que ela tem. Esse é o pensamento que existe nos homens da modernidade. Eu sou o que eu tenho, o que eu possuo, o que é uma grande inverdade. Olha ainda Lucas capítulo 12, verso 20. Jesus propôs esta parábola para mostrar esta verdade de que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Lucas 12, capítulo 20. Lucas capítulo 12, versículo 20. Diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E ainda, veja, o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus, porque não faz a vontade de Deus, aquilo que o Senhor apresenta como a verdade. Ainda em Lucas capítulo 16, verso 13, olha Lucas 16, verso 13, nós lemos assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Então era uma prática dos fariseus, a avareza era um pecado típico deles, como de outros judeus também, e isso estava no coração, o que fazia com que o coração deles acreditasse, com que eles acreditassem que poderiam comprar sua salvação com obras de obediência à lei de Moisés. Lembre-se, a lei de Moisés tem uma função, ela é boa, perfeita, ela reflete o caráter de Deus. Não tem homem que cumpra a lei de Moisés plenamente, cumpra os 10 mandamentos plenamente, é impossível ao pecador. Mas a lei de Moisés mostrava que o homem é pecador e que ele precisa da graça de Deus. Isso levaria o homem a buscar salvação na graça, na misericórdia do Senhor, mediante a fé no sacrifício do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda verdade que Jesus nos ensina nessa história do jovem rico, a tendência humana de comprar a salvação. O homem sem Cristo tem essa tendência de obter a salvação por meio de obras, por meio de dinheiro. O jovem rico foi a Jesus, não porque ele duvidava, ele tinha dúvidas sobre a salvação, e ele queria aprender sobre a salvação. Não foi por isso. Ele foi lá até Jesus para receber o elogio de Jesus e para receber a aprovação de Jesus, porque já era um homem salvo, o que na verdade não era. Olha então a terceira verdade de hoje dentro dessa história do jovem rico. A terceira verdade é que somente pela fé chegamos à eternidade. Somente pela fé obtemos a vida eterna, a salvação pela fé em Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele neste diálogo com o jovem rico, ouvindo a resposta do jovem rico, de que ele cumpria tudo aquilo desde a sua juventude, ou seja, que ele cumpria os mandamentos da lei de Moisés desde a sua juventude, Jesus apresenta ao jovem rico um desafio de fé.
Um desafio para que aquele jovem rico entendesse, compreendesse a fé que ele deveria ter para crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. E então Jesus diz assim para o jovem rico em Lucas capítulo 18, verso 22. Olha aí na sua Bíblia, Lucas 18, 22. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Então Jesus simplesmente pediu para aquele jovem rico vender tudo o que ele possuía, dar aos pobres para ajudar os pobres, então seguir o Senhor Jesus Cristo como um discípulo. Esse versículo, isoladamente, pode sugerir que ser rico é pecado e que nós devemos viver num sistema de distribuição de renda igualitária. Mas não é isso que Jesus está colocando aqui. Na verdade, Jesus se relacionou com outros homens ricos no Novo Testamento e não pediu para esses homens venderem suas riquezas. Por exemplo, o próprio José de Arimateia, que cedeu um túmulo novo para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, era discípulo de Jesus e tinha posses, como outros homens também tinham. Então, ter posses, ter riqueza, não é um pecado em si. Colocar esta riqueza como Deus nas nossas vidas, esse é o pecado. Esse era o grande pecado do jovem rico. E Jesus, ao colocar este desafio de fé a este homem, ao jovem rico, estava tentando quebrar o coração deste homem para mostrar a ele o quanto ele estava sendo idólatra, ou quanto as riquezas eram mais importantes do que tudo na vida deles. Na verdade, o jovem rico aqui, ele tinha que deixar a riqueza de lado para seguir Jesus, porque a riqueza era um ídolo. Todo ser humano, antes de crer no Senhor Jesus Cristo, ele também carrega seus ídolos. E quando nós vamos crer em Jesus, deixamos os nossos pecados, buscamos a fé no Senhor Jesus Cristo, confessando que o sangue do Cordeiro nos livra da condenação dos nossos pecados, todos nós também tivemos, em algum momento, que deixar nossos ídolos de lado e colocar o Senhor em primeiro lugar. O jovem rico deveria deixar a riqueza, outros têm que deixar os prazeres ilícitos, outros têm que deixar os vícios, outros têm que deixar o seu próprio eu, mas o discípulo de Jesus tem que deixar tudo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo crente em Jesus teve que deixar tudo por causa do nome de Jesus. Os bens que possuímos, as coisas que temos, são úteis para nós glorificarmos a Deus. Mas se Deus quiser, devemos deixar tudo por causa do nome de Deus. Até a nossa própria vida temos que deixar por causa do nome de Deus. Deus, ele está e deve estar no trono das nossas vidas, em primeiro lugar em tudo. O Senhor não pode ser secundário. Deus não é um segundo plano. Deus não é alguém a quem recorremos quando estamos em perigo. Mas Deus é aquela pessoa principal das nossas vidas, a quem adoramos, a quem conversamos, a quem prestamos honra e glória todo instante da nossa vida. O jovem rico foi desafiado pelo Senhor Jesus a colocar seu ídolo de lado. É isso que Deus quer de todo ser humano. Coloque seu ídolo de lado. Esse ídolo pode ser uma estátua, esse ídolo pode ser algo material, como o dinheiro, uma riqueza, ou pode ser algo abstrato, como o poder, como a beleza, ou outras coisas mais. O fato é que nós não podemos seguir a Jesus carregando ídolos. Não podemos seguir a Jesus com uma vida de pecado. Todo crente em Jesus, para ser crente mesmo, no momento da sua conversão, teve que arrepender-se dos seus pecados e deixar de carregar os seus ídolos. Essa verdade que Jesus coloca para o jovem rico, ela é compatível com o ensino de Jesus nos evangelhos sobre ser um discípulo de Jesus. Olha lá em Lucas capítulo 9, verso 24 e 25, nós lemos assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A vida do jovem rico era o seu dinheiro, era a sua riqueza, era a sua posição.
Ele tinha que perder esta vida para achar a vida com Cristo, porque na cabeça daquele jovem rico, ele tinha a salvação, porque era rico, e isso fazia com que ele acreditasse que ele guardava e cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés desde a sua juventude. Olha ainda o verso 25, Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? O que adianta aquele jovem rico ter tanta posição, tanto dinheiro, tantos bens, se ele não obteria a vida eterna? Então, o que Jesus propôs ao jovem rico não era a ideia de que ele, vendendo a sua riqueza, dando aos pobres, ele obteria a salvação por obras. Não é nada disso. Exatamente o contrário. Ele deveria crer que somente o Senhor Jesus Cristo era o Salvador, e deixando a sua riqueza de lado, vendendo e dando aos pobres, ele estava testemunhando com as suas obras de que realmente ele teve fé nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele estava demonstrando arrependimento de pecados, deixando o ídolo da riqueza de lado e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, não foi isso que o jovem rico fez. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 21, nos mostra como Jesus estava triste pela resposta dada pelo jovem rico. O jovem rico disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, lá em Marcos 10, 21, depois desta resposta do jovem rico, olha o que nós lemos, Marcos 10, 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Uma das diferenças desse versículo de Marcos para o mesmo versículo em Lucas é o início. E Jesus, fitando, o amou. Jesus olhou nos olhos daquele jovem rico que estava perdido nos seus pecados, achando que estava salvo, e Jesus o amou. Jesus teve misericórdia dele. Jesus viu o quanto ele estava cego nos seus próprios pecados, achando que estava salvo, quando na verdade estava perdido. E então Jesus lança esse desafio de fé para aquele jovem rico: arrepende-te dos teus pecados, vende tudo o que tem, entrega aos pobres e segue-me. Aí você terá um tesouro no reino dos céus. Irmãos e amigos, existem muitas pessoas que acham que estão salvas e estão perdidas. Acham que estão salvas porque guardam os mandamentos. Acham que estão salvas porque fazem parte de certas igrejas. Igreja não salva, obras não salvam, religião não salva, ser humano nenhum pode prometer a salvação a ninguém. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos obter a salvação genuína, verdadeira, com arrependimento de pecados e confissão desses pecados ao Senhor, a súplica a Jesus para que nos salve, o que pode nos trazer a vida eterna. Porque esta salvação, ela foi comprada sim, mas foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós não teríamos nada para comprar esta salvação, não temos valor em nós mesmos para poder obter a salvação da condenação dos nossos pecados. Só o Senhor Jesus Cristo pôde fazer isso na cruz do Calvário, porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Somente Deus, homem, poderia nos livrar desta condenação, morrendo na cruz, recebendo a condenação, castigo que nós deveríamos receber no inferno. Jesus recebeu lá na cruz do Calvário para nos livrar desta condenação. Por isso Jesus olhou para aquele jovem rico e o amou. Isso nos mostra que nós devemos amar os que estão perdidos. Devemos amar aqueles que acham que estão salvos por causa de suas obras ou por causa de sua religião. Devemos refletir o exemplo de Jesus, ter amor por essas pessoas que caminham para o inferno e tentar falar para elas da salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem pregado o Evangelho, você tem amado os perdidos, principalmente aqueles que acham que estão no caminho certo quando estão muito errados, aqueles que acham que por obras ou por uma igreja receberão a salvação. Que nós venhamos a amar
os perdidos, a ter esta misericórdia que o Senhor Jesus está demonstrando aqui, e assim como Jesus fez com aquele jovem rico, nós estejamos apresentando o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, a salvação somente pela fé no sacrifício do Cordeiro. O jovem rico, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque ele era riquíssimo. E o que Jesus pediu, ele não poderia fazer. Ele não poderia deixar de lado a sua riqueza. É interessante que é muito provável que o jovem rico ele não tenha compreendido o desafio de fé que Jesus colocou. Talvez na cabeça, estamos aqui conjecturando, mas é muito provável que talvez na cabeça do jovem rico, ele tenha pensado assim, olha, se eu vender tudo o que eu tenho e dar aos pobres, eu serei salvo por esta obra. Mas eu não tenho condição de fazer esta obra. Não era isso exatamente o que Jesus queria dele, mas também era um desafio para o pensamento daquele jovem rico com relação à salvação. Se a salvação é por obras, faça essa obra para ver se você se salva. E então o jovem rico, ele não podia vender toda a sua riqueza e dar aos pobres. Ou seja, o jovem rico percebeu, ele concluiu que ele não obedecia tudo o que dizia a lei de Moisés. E ao mesmo tempo ele também não seguiu o Senhor Jesus Cristo. Então ele ficou completamente perdido, porque ele não teve fé para crer na vida eterna que só Jesus poderia dar para ele. Olha Lucas capítulo 18, verso 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ficou muito triste. E então tudo indica que ele se retirou, né? Não se fala mais dele no decorrer dos versículos seguintes. Se fala indiretamente, mas não se fala com ele, e então ele ficou triste e saiu. Ele reconheceu, pelo menos, que ele não tinha a vida eterna e que ele necessitava de arrependimento e fé, de uma conversão verdadeira para chegar à salvação e à vida eterna. Todos os que creem no Senhor Jesus têm que deixar algo de lado, na verdade deixar tudo de lado, para poder andar somente com Deus, para poder ter esta vida eterna. Nós aprendemos que a vida eterna não se compra. A vida eterna não é conquistada por obras, ela não é conquistada por dinheiro, por uma igreja, mas ela é conquistada somente, ela foi conquistada para nós, pelo Senhor Jesus Cristo, porque por nós mesmos nós não tínhamos condição de obter esta vida eterna. 3 verdades ao longo dessa história que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Primeira é que o anseio pela vida eterna está no coração do homem. O jovem rico tinha este anseio. Ele era a pessoa mais bem-sucedida. Ele era jovem, ele era rico, ele tinha posição. Na verdade, ele era riquíssimo e ele tinha posição, muito provavelmente de um governante ali. E ele tinha o melhor do que o mundo pode oferecer, o mundo terreno, mas ele ainda queria a aceitação de alguém que reconhecesse que ele tinha a vida eterna. Ele queria ter esse tapinha nas costas, esse elogio, dizendo, olha, nada te falta, até a vida eterna você tem. Mas não foi isso que ele recebeu de Jesus, porque o Senhor Jesus pregou para o jovem rico a mensagem correta, verdadeira do Evangelho do Reino. A segunda verdade é sobre a tendência humana de comprar a salvação. O homem ele tem esse desejo porque ele quer pagar pela salvação. Daí ele foge, o homem natural foge do que Jesus ensinou sobre a criança. Temos que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Temos que ter a simplicidade e a humildade de uma criança para reconhecer nossos pecados e então chegar a entrar no reino do Senhor através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sem reconhecimento de pecados, não tem como crer no Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem esta tendência de comprar a salvação. Aquele jovem rico, ele queria pagar por sua salvação com as obras de obediência à lei de Moisés, como ele aprendera dos fariseus e escribas naquela época. E a última verdade, somente pela fé chegamos à eternidade. O Senhor Jesus mostrou ao jovem rico que não era por obras, somente pela fé. E ele poderia ter vendido tudo que ele tinha e seguido a Jesus, e se ia demonstrar que ele deixou o ídolo da riqueza que comandava a sua vida e realmente
havia crido no Senhor Jesus Cristo, mas não foi o que ele fez porque ele era riquíssimo. Somente pela fé chegamos à eternidade, não por obras, não por riqueza, não por mérito humano, não por uma igreja, não por nada que vamos fazer, mas somente pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos nesta fé e a pregarmos este evangelho aos que estão perdidos, a amarmos aqueles que acham que são salvos por obras, quando na verdade estão caminhando nas trevas e perdidos. Que o Senhor nos ajude de maneira tão clara a pregarmos o evangelho de Jesus, como Jesus apresenta para este jovem rico. Que Deus nos ajude a não sermos avarentos, a retornarmos a uma idolatria, a idolatria do dinheiro, a idolatria da riqueza. Não é pecado ter dinheiro ou riqueza, o pecado está em fazê-lo um Deus nas nossas vidas. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe a vivermos estas verdades para a honra e a glória de Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, é Deus nas nossas vidas, cuida de nós em tudo. Senhor Deus, ajuda-nos a viver para a honra e glória do Teu nome. Capacita-nos, ó Pai, a estarmos Te adorando, fugindo da avareza, pregando o Evangelho aos que estão cegos por causa do poder do dinheiro e das boas obras e de igrejas falsas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos Te adorando em obediência à Tua verdade e à Tua palavra. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, não porque merecemos, mas Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe e em breve voltaremos. Deus abençoe e até breve.